questão de um governo, qualquer governo, ser probo, ou seja, ser honesto, né, não ser povoado por indivíduos enrascados no Código Penal, isso é obrigação de qualquer governo. Né? O que existe de curioso no Brasil é que a maior parte dos ministros defenestrados já ocupavam o cargo já há mais tempo, né? A exceção de um ministro só, me parece que saiu por motivos, digamos assim, de diferenças políticas na condução dos negócios de governo. Eu fico curioso, né, porque no Brasil até a presidente se refere aos fatos como se fossem mal feitos. Mal feitos parece até um ato falho, né, do ponto de vista psicanalítico, porque se fossem bem feitos, ou seja, se não fossem descobertos, os ministros teriam continuado nos cargos, os funcionários públicos teriam continuado nos cargos. Né? Então se cunhou o termo mal feito para aquilo que, na verdade, é criminoso, aquilo que é ilegal, aquilo que é um escândalo. Eu vejo isso com muita preocupação, porque também a sociedade cada vez mais se aliena, né, por força até eu acho que de certa forma as autoridades, né, tiram esses assuntos do foco, por outros assuntos para as pessoas se preocupar. Até, por exemplo, esse negócio de querer tirar o anúncio da Gisele Bündchen, né, uma ministra aí, quis tirar o anúncio da Gisele Bündchen porque era um ataque às mulheres, enfim, uma bobagem. Né? Quando no Brasil a gente tem uma agenda muito importante, várias coisas importantes a serem discutidas, né? Para não falar desses delitos todos, né, desses atos de corrupção, tem a questão do mensalão, que até agora não foi julgado, e fora isso, tem as questões realmente importantes, como a educação, a questão da educação, a questão de para onde vai a nossa sociedade, qual é o projeto de país que a gente tem, enfim. Eu vejo tudo isso com muita preocupação. Eu não acredito nesse negócio de faxina, não. Né? Eu não acredito, eu acho que isso aí é uma forma de se dizer que o governo está fazendo alguma coisa. Na verdade, tudo continua como está, né? Nos últimos 8 anos, como esteve nos últimos 8 anos. Eu acho que a questão da corrupção, do delito, ela existe, ela é inerente ao ser humano, né? Ela existe em todas as sociedades. Na Noruega, na Suécia, na Dinamarca, na Islândia, enfim, na Nova Zelândia, nos países onde a corrupção é quase insignificante, no entanto ela existe, né? E qual a diferença? Que nestas sociedades, nesses países, nos países de uma maneira geral, existe punição para a corrupção. A diferença no Brasil, e eu acho que essa é a questão dos países ibéricos, a questão histórica, é que o nosso judiciário, né, o poder judiciário, ele está em contradição com a nossa sociedade. Né? O poder judiciário, na verdade, defende esse tipo de delito. O Poder Judiciário, ele avaliza, na verdade, esse tipo de conduta, né? Na medida em que não pune. Né? O Judiciário, na minha opinião, é um ponto fundamental para que a gente possa caminhar com o país para frente. Democratizar o Judiciário, reformar o Judiciário, limpar o Judiciário, né? Como uma própria juíza, com muita propriedade, disse, né? Existe muito bandido escondido atrás de toga, infelizmente. Uma reforma política não só. Eu acho que o Brasil é um país curioso, porque a gente vive várias dicotomias, né, várias contradições que têm que ser resolvidas. Uma, me parece, do ponto de vista legal. O nosso sistema econômico é mais anglo-saxão e a nossa justiça é mais romana. Eu acho que a gente tem, enfim, uma reforma do judiciário
profunda do judiciário, para mim, seria tão importante quanto também uma reforma política. Acho que uma reforma política, sim, também é importante, mas uma reforma política que seja bastante discutida com a sociedade. Porque se a reforma política for feita só através do conluio dos acordos políticos feitos pelos políticos atuais, aí eu acho que ela não vai prestar para a nossa sociedade. Eu acho que a atividade política é talvez a mais nobre atividade humana, mas é incrível como ela tem a capacidade de atrair picaretas, né? E agora no Brasil, então, nós estamos vivendo um período que, na política, infelizmente, tem mais picareta que gente séria. Agora, que tem gente séria fazendo política, tem sim. Isso. E essas pessoas têm que ser... A gente tem que dar força para esse tipo de gente. Acho que, por conta de todo o processo histórico que nós vivemos nos últimos anos, acabou que a política virou um bom valha-couto, um esconderijo, uma furna para que meliantes de várias espécies fiquem livres, né, das garras da justiça, e também venham praticar ainda outros delitos usando o poder que lhes foi conferido. Infelizmente. A sociedade civil tem que se organizar, a sociedade civil tem que entender que a cidadania não é só uma via de duas mãos. A cidadania não é só os direitos, também tem os deveres do cidadão. E um dos deveres do cidadão começa na questão de zelar pelo seu voto, zelar pelo mandato daquele que você elegeu, zelar pela obediência das leis, zelar pela boa aplicação dos recursos públicos, enfim, zelar pela vida da comunidade. Uma sociedade só sobrevive se ela estiver organizada. Eu vejo que hoje o que acontece no Brasil é que, de certa forma, um certo conforto econômico faz com que as pessoas se desinteressem pelas questões políticas. E isso vem muito a calhar, né, para aqueles que estão no poder. Isso é muito interessante para aqueles que estão no poder. Então, eu acho que, talvez, eu não desejo isso, mas um agravamento da situação da economia internacional, evidentemente, isso vai trazer consequências para a economia brasileira, infelizmente, digo, mas aí talvez a população volte o seu interesse para as questões da política, inclusive cobrando um posicionamento mais firme da nossa oposição, que também está diluída aí nessa geleia geral. E isso é o que acontece. A população tem que se organizar. Isso é mandatório em qualquer democracia. E se organizar significa realmente militância política, militância partidária, que é o canal adequado para as pessoas fazerem política, né? E militância, enfim, estarem atentas e interessadas nos assuntos públicos, saúde, educação, segurança, e participar desse debate. Acho que é isso.